Professor Almerindo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Salto para o Futuro. O senhor procura investigar a avaliação como um objeto de estudo sociológico. Como podemos compreender a avaliação a partir dessa perspectiva? Um dos aspectos essenciais da sociologia é lidar com as fragmentações sociais, com os eixos de fragmentação. Não é? Eixos de fragmentação que tradicionalmente eram a classe social e que hoje em dia, para além da classe, nós recorremos cada vez mais às fragmentações ligadas ao género, à raça, à religião, à visão política. Portanto, esses eixos de fragmentação que permitem distinguir grupos diferenciados em termos de lutas, entre aspas, por recursos materiais e simbólicos. Não é? Portanto, essa diferenciação de grupos, na base destes eixos, tem uma coisa fundamental, que é a questão do poder. Essas relações de poder ocorrem ao nível micro, por exemplo, na interação pedagógica. Não é? A relação pedagógica é uma relação de poder. Nós temos, às vezes, uma visão um bocado ingênua, não é, de que o pedagógico é só alguma coisa que é bom, que é positivo, mas o pedagógico é atravessado. Há muitas pedagogias, não é? De pedagogias mais libertárias ou libertadoras, de pedagogias mais autoritárias, etc. Não é? Portanto, a pedagogia não é sinónimo só de aspectos positivos, não é? Ou de visões promotoras de desenvolvimento ou de emancipação. Ela também pode ser uma forma de regulação. Então, esta avaliação ao nível micro, quando é utilizada pelo professor, é uma forma do exercício do poder do professor. Aliás, quando vemos que tipos de poder é que o professor utiliza, não é? E muitas vezes ele é despossuído de vários poderes. Nós vivemos uma época em que os professores estão a ser despossuídos de muitos poderes e quando há algum incómodo, esse incómodo muitas vezes passa pelo facto de se também querer mudar essa relação da avaliação como uma forma do exercício de poder que muitos professores utilizavam, quer para castigar, quer para premiar. Portanto, nós podemos refletir sociologicamente sobre isso. Mas também ao nível meso, ao nível da escola como organização, como instituição, as relações também são relações de poder, muitas delas, não é? E a avaliação ao nível macro, não é? Tem sido também um dispositivo utilizado pelo poder. Quando falamos das políticas educacionais, das políticas públicas, do poder aqui, já não é o micropoder do Foucault, mas é o macropoder, ou mesmo o poder mega, quer dizer, o poder que vem da agenda da globalização, que vem, não é? Que não se sabe muito bem definir, mas que a gente sabe que está para além do Estado Nacional, não é? E que vai condicionando também as práticas e as orientações, etc. E a avaliação está nestes, digamos, ao nível micro, meso, macro e mega. Não é? Como o senhor vê, então, o cenário brasileiro? O Brasil está numa situação diferente, por exemplo, da portuguesa, porque a situação portuguesa, nós, para além da agenda global a que estamos sujeitos, da globalização tout court, nós estamos sujeitos também à agenda da integração na União Europeia, que nos condiciona, de alguma forma. O Brasil, nesse aspecto, não está subordinado a essa agenda, embora pudéssemos falar do Mercosul, como é que está a questão da construção do Mercosul. De qualquer forma, é uma construção que ainda é mais tardia do que, não é? Está mais atrasada, entre aspas, não é? Não está tão avançada como, por exemplo, a da União Europeia. Mas o Brasil é uma potência emergente do século XXI. Portanto, o Brasil está a começar a ter uma presença cada vez mais forte nos fóruns internacionais, não é? Onde ele próprio vai ajudando a construir essa agenda global. Portanto, já não é um consumidor passivo dessa agenda e, eventualmente, ele poderá ter mais responsabilidade nisso também. Não é? Pela sua posição no contexto mundial, pelo facto de ser um país com uma força extraordinária neste século, como sabemos, quer dizer, não é? O Brasil está hoje a participar muito ativamente em lugares de decisão que não participava, não é? E, portanto, há, da minha parte, também uma expectativa de que o Brasil possa ter uma palavra muito mais decisiva a resistir ou a negar, não querer, eventualmente, certas agendas, que se cumpram certas agendas.
como pode ampliar essas mesmas agendas. Portanto, ele está nessa posição, enquanto que países como Portugal têm menos capacidade de manobra na decisão relativamente a essas agendas, ou países que estão em situações mais periféricas, não é? Muito se discute no Brasil se há, de fato, uma relação direta entre a avaliação de sistemas de ensino e melhoria da qualidade da educação. O senhor é favorável à adoção da avaliação em larga escala? Se pensarmos a qualidade como aquilo que é mensurável, como conhecimentos científicos e técnicos, do domínio cognitivo, sobretudo, não é? Bom, então eu diria que essa qualidade poderá ser captada de alguma forma através de alguns indicadores em uso nesses sistemas de avaliação em larga escala, não é? Que às vezes são tecnicamente muito bem feitos. Por exemplo, o programa PISA é um programa extremamente bem elaborado do ponto de vista técnico, não é? Portanto, não está em causa a questão. As pessoas que fazem essa avaliação sabem o que estão a fazer. Portanto, não é uma coisa feita à toa, não é? São formas de avaliação estandardizadas, aferidas, validadas, portanto, que passam por processos metodológicos de afinamento, não é? No sentido de medirem, entre aspas, aquilo que supostamente querem medir. Ora, o que eu questiono é que o processo pedagógico, o processo educativo, não tem só essa dimensão, embora essa dimensão seja importante. Para mim, uma escola com qualidade é uma escola com qualidade científica, pedagógica e democrática. Estas três qualidades não podem ser separadas uma da outra. Ora, o que temos vindo a assistir em algumas agendas neoliberais e neoconservadoras é a separação da qualidade democrática separada da qualidade científica e da qualidade pedagógica. Penso que o grande desafio é juntar essas qualidades e dizer, essa escola, pública ou privada, só tem qualidade se for democrática. E ela só é democrática se ensinar os alunos aquilo que deve ser ensinado. E aquilo que o aluno tem como expectativa e as famílias têm como expectativa de aprender na escola, devem aprendê-lo. Não deve haver um currículo para os pobres, um currículo para os ricos. Não é? Há alguma coisa que é comum a todos os cidadãos e todos têm que aprender. E, portanto, o grande desafio é que a escola pública ou privada crie as condições, tenha as condições para todos aprenderem aquilo que é suposto aprender. O senhor é um pesquisador conhecido por buscar um distanciamento da avaliação como algo apenas técnico, como o senhor acabou de apontar, outras dimensões dentro desse processo, né? Eu creio que os professores têm que... eu acho que eles já têm essa consciência, não é? Que a avaliação, que eles precisam dominar também as questões técnicas e metodológicas da avaliação, como se faz uma prova, como se corrige uma prova. Não é? Muitas vezes isto não é ensinado nos cursos de pedagogia, nos cursos de formação, de graduação, mesmo de mestrado, não é ensinado. E isso deve ser ensinado, deve ser refletido, não é? Porque é diferente você fazer uma prova em que a primeira pergunta é a pergunta mais difícil, não é? Ou fazer uma prova em que a pergunta mais difícil vem depois de perguntas mais fáceis, por razões óbvias. Porque há alunos que, ao lerem a prova e depararem-se com a pergunta mais difícil da prova, se desmotivam automaticamente. Portanto, há aspectos que passam por aspectos metodológicos e técnicos também. Mas a avaliação tem aspectos éticos. Eu não posso fazer uma prova ou um teste, um exame, qualquer forma de avaliação para medir conhecimentos científicos e depois, na hora de corrigir essa prova, porque o meu melhor aluno não teve a nota que eu esperava, não é? Ou, ao contrário, porque o pior aluno, no sentido do aluno que me dá mais trabalho, que chega sempre atrasado, que perturba mais a sala, etc., que teve uma nota excelente, eu depois na nota consiga embutir aspectos de comportamento naquilo que está apenas a ser avaliado como aspecto cognitivo. Não sei se me faço entender. Portanto, porque eu, para avaliar comportamentos, os alunos têm que perceber e as famílias têm que saber o que é que está sendo avaliado. É nesse sentido que o seu trabalho aponta para a avaliação formativa articulada com a comunidade escolar? Como é que seria essa proposta, professor? Eu sou, digamos, um fã da avaliação formativa, por várias razões.
porque a avaliação formativa respeita mais o professor como profissional. Enquanto que o exame externo, de alguma forma, pressupõe alguma desconfiança da sociedade em relação ao sistema, em relação aos professores, a avaliação formativa pressupõe que o professor é reconhecido como alguém que tem autonomia profissional suficiente, conhecimento suficiente, preparação suficiente para que o Estado e a sociedade confiem nele para poder avaliar. Se bem que eu quero também lembrar que o Estado tem todo o direito de avaliar as escolas e, portanto, de fazer essas avaliações externas. Eu não questiono o direito da sociedade e do Estado de fazer essas avaliações. O que eu questiono é a justificação que é dada para essas avaliações, que não coincide exatamente com aquela que eu gostaria que fosse a justificação, não é? E, portanto, nesse sentido, acho que quem conhece melhor o aluno são os professores. E se o professor fizer a avaliação formativa, os professores que fizerem a sério a avaliação formativa terão mais condição de dizer como é que está o sistema educativo, porque conhecerão melhor os alunos do que se apenas se atenderem aos resultados de exames internacionais ou nacionais que são feitos esporadicamente, muitas vezes até por amostragem, e, portanto, que têm uma função que é importante, mas que não resolve toda a complexidade do ato pedagógico da educação na sua verdadeira dimensão, que implica um professor como um todo, um professor completo, uma professora completa no ato de ensinar e, obviamente, também responsabilizado por isso. Responsabilidade no sentido de que deve prestar contas do seu trabalho. Professor Almerindo, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço.